Um grande cientista ateu estava fazendo uma conferência para um grande auditório, defendendo ardorosamente a inexistência de Deus. E fazia isso com muito conhecimento científico. E convencia o auditório e colocou em todos a certeza de que Deus não existe. E ao ver que o auditório tinha sido conquistado, aquele cientista, conferencista ateu, disse: agora, eu desafio a qualquer pessoa aqui neste auditório a rebater as minhas ideias. E ninguém, lógico, ninguém se apresentou. Quem teria coragem de desafiar num debate um cientista tão inteligente, um homem tão culto, tão importante, tão sábio? Ora, todos se sentiam ignorantes para tal tarefa. E ele olhava satisfeito, vendo que ninguém tinha coragem de rebater as suas ideias. Foi quando uma senhora já idosa, que andava até meio encurvada por causa dos muitos anos de vida e até de muita dor, de muito sacrifício, aquela senhora se levantou. E ele pensou consigo mesmo: pronto, a velhinha vai querer falar. Tudo bem, eu vou ter que ter paciência, mas eu vou despedi-la com educação e com muito jeito. E a velhinha foi caminhando enquanto todo o auditório a contemplava. E ela subiu pelo acesso e foi até o palco e se apresentou ali diante da tribuna e falou ao microfone. E ela disse: boa noite a todos. Boa noite, doutor. Ouvi a sua conferência. Não entendo nada de física, de química, de Big Bang. Não entendo nada de astronomia, mas eu sei apenas de uma coisa. Há 30 anos atrás, eu fiquei viúva e tinha 8 filhos pequenos, todos menores. E o meu marido, falecendo, me deixou sozinha com a responsabilidade de ser pai e mãe dos meus filhos. E eu também não tinha parentes para me ajudarem. Mas, apesar de não ter nada, de não ter dinheiro, não ter herança, apesar de não ter parentes, nem sequer amigos, eu tinha uma Bíblia Sagrada. E eu me apeguei com aquele livro e passei a ler diariamente, inclusive lia para os meus filhos dizendo que eles tinham o Papai do Céu, que eles não estavam sozinhos. E eu fui me revestindo de força, fui sustentando os meus filhos com fé, e aquela fé também foi me sustentando, e eu pude criar perfeitamente os meus 8 filhos. Um dia, o meu mais velho se envolveu com bebida e estava sendo destruído pelo vício. Mas a palavra que eu tinha semeado no coração do meu filho mais velho fez com que ele se libertasse da bebida. Depois, a minha outra filha, a segunda, se encaminhou para a prostituição. E quando ela estava naquela vida, ela se lembrou das palavras que eu tinha lhe ensinado quando era pequena, palavras que eu tinha lido na Bíblia Sagrada. E ela abandonou a prostituição, se casou e hoje é uma feliz mãe de família. E o meu terceiro filho, envolvido pelas más companhias, começou a fumar maconha e depois a cheirar cocaína e se envolveu até com o tráfico. Mas o meu filho se lembrou de todas as palavras que eu tinha lhe passado através daquela Bíblia, a palavra de Deus. E o meu filho se arrependeu, abandonou o vício, abandonou o crime e hoje é um homem trabalhador, hoje é um homem muito digno. E o meu quarto filho estava sendo destruído pelo jogo, era um viciado. Mas as palavras que ele ouviu do livro sagrado, que eu lia toda noite,
fez com que ele abandonasse também o jogo. Sabe, doutor, criei os meus filhos na palavra de Deus, mas isto não impediu que, ao crescer, eles se desviassem para o mundo. Mas a fé que eu tinha colocado dentro deles através da palavra fez com que eles tivessem forças para mudar e nascer de novo, voltar para o bom caminho. E se ao invés desta fé em Deus, doutor, eles tivessem fé nas suas palavras, no seu ateísmo, o que teria sido dos meus filhos? E eu posso dizer ao Senhor que, apesar de pobre, Deus me deu condições não apenas de educar os meus filhos, mas de sustentá-los, e nada faltou a nenhum de nós em todos estes anos. Estou velha, é verdade. A minha vida está chegando no final, mas eu sinto dentro do meu coração um grande contentamento, porque vejo o amor de Deus na minha vida e o quanto Ele cuidou de mim. Morro na firme esperança de uma vida depois da morte, na presença do Senhor Jesus, o meu Salvador, ali na glória. Agora diga-me, doutor, o Senhor, com seu modo de pensar, com seu ateísmo, que benefícios o Senhor teve para a sua própria vida e para a sua família? E o conferencista, contrariado, disse: ora, minha senhora, eu não quero de modo nenhum desmanchar a ilusão da sua religião, mas eu penso de uma outra maneira. E a velhinha respondeu: não foi isso que eu perguntei para o senhor, e por favor, não desvie o ponto da nossa conversa. Eu sou velha, mas muito lúcida. Eu perguntei ao Senhor qual o benefício que a sua maneira de pensar e o seu ateísmo trouxe para a sua vida e para a sua família, porque o senhor deve ter uma família também. E o homem, o grande cientista ateu, não pôde apresentar naquela hora um só benefício que o ateísmo tivesse trazido para ele mesmo e para qualquer membro da sua família. E quando o auditório viu que aquela velhinha sem estudos tinha calado a boca de um homem tão importante e arrogante, o auditório todo se colocou de pé e começou a aplaudir, porque viu que no ateísmo não há salvação, no ateísmo não há esperança, no materialismo não há qualquer esperança para o ser humano aqui na terra, mas que valia a pena acreditar em Deus, porque ainda que o ser humano diga que Deus não existe, isso não altera nada. Deus continua existindo e continua cuidando de todos, inclusive do ateu. Deus cuida não apenas dos bons, mas cuida também dos maus. E o melhor de toda essa história é que quem acredita em Deus e acredita em Jesus Cristo parte desta vida sem tristeza, sem amargura, mas com muita alegria, porque tem a certeza e a convicção verdadeira da vida eterna.